O autoerotismo e a Bíblia. Uma rapidinha para falar do sexo não sexo cristão. Vídeo número 37. Uma produção Torre Small. Brincadeiras à parte, Torre Small propõe com esse vídeo uma reflexão sobre um assunto polêmico nas religiões. Como é praxe deste canal, daremos principal importância aos rutherfordianos. Já para desfazer qualquer mito, é importante ressaltar que não existe um único versículo na Bíblia que trate desse argumento autoerotismo. Pegar versículos bíblicos descontextualizados, adicionar um hipócrita moralismo é um malabarismo intelectual sem fundamento. Portanto, este vídeo deseja demonstrar exatamente o contrário do que sugere o seu título. O título foi escolhido para satisfazer a exigência de perguntas que me são frequentemente direcionadas, tanto por religiosos quanto por aqueles que fazem apologia bíblica, e não para convalidar o mito de que a Bíblia proíbe o autoerotismo. Essa é uma das principais doutrinas que geram desconforto nas religiões da cristandade, como dizem os rutherfordianos, sobretudo entre os próprios rutherfordianos. Reforçando o fato de que a Bíblia nunca tratou desse tema, passarei a analisar o autoerotismo do ponto de vista religioso na primeira parte do vídeo. Depois abordarei sob uma perspectiva clínica na segunda parte e, por fim, trarei as recomendações finais na terceira e última parte. Fique até o final, porque será polêmico sim, mas também muito revelador e libertador. Primeira parte: o autoerotismo e a religião. Não sei se você sabia, mas no ambiente de clausura, as freiras são incentivadas a dedicar apenas alguns segundos à higiene íntima na hora do banho, para não se sentirem tentadas a qualquer forma de prazer, além de serem cronometradas por outra freira. São estimuladas a se lavarem recitando o terço ou pensando em atividades espirituais para evitar a tentação. Isso não é teoria da conspiração, mas o testemunho direto de uma ex-freira. Católicos, evangélicos e membros de religiões mais radicais, como as Testemunhas de Jeová, Mormons, Amish, dentre outras, dedicam particular atenção para que os seus adeptos fujam a essa prática, sentenciando-a como imoral. O objetivo deste vídeo não é expressar uma opinião positiva ou negativa sobre essa prática tão antiga quanto a humanidade, mas, por um lado, trazer à luz o que praticamente ninguém tem coragem de abordar e, por outro lado, propor uma análise clínica. Não é novidade para ninguém que essa prática é fortemente recriminada nos ambientes religiosos, especialmente no mundo da torre, que é o tema central deste canal. A questão aqui não é discutir se essa prática deve ou não deve ocorrer, mas sim as consequências que ela gera quando se trata de religião. Trata-se do peso na consciência, da necessidade de confessar essa prática, da repreensão, do risco de inquisição na famigerada Sala B, dos traumas que podem advir disso, das crises nos relacionamentos,
e por aí vai. A tortura psicológica deste falso moralismo pode gerar danos permanentes. Se realmente fosse pecado, como querem nos convencer, pergunto: quem nunca teria cometido este pecado? Os santarrões inquisidores? É bom lembrar que essa prática é muito comum até no reino animal. Eu não creio que Jeová, se assim quisermos denominar Deus, imputaria pecado aos animais chamados de irracionais. Se nem os animais escapam desta tentação, faz sentido condenar uma prática tão natural? O que está por trás desse moralismo religioso? Dizem que é uma espécie de pecado de imoralidade. Mas eu vou te dizer o que é imoral. Imoral é torturar psicologicamente os membros que ingenuamente confiam suas vidas a abutres espirituais. Imoral é abandonar um parente só porque cessou ou não compartilha mais a mesma prática religiosa. Imoral é não ter coragem de admitir seus próprios erros escatológicos. Imoral é mentir aos magistrados. Imoral é amar o dinheiro mais do que o bem-estar dos seus adeptos. Imoral é fingir que dentro de suas paredes não há caso de violação de crianças. Imoral é pedir em suas literaturas para acolher os abusadores e não para dar assistência às vítimas. Imoral é denegrir todas as religiões do mundo enquanto praticam as mesmas coisas ou piores do que aquilo que condena. Isso sim é imoral, e não uma prática fisiológica que, se realmente fosse prejudicial, seria um mal feito a si mesmo, sem ferir a integridade da coletividade. Segunda parte. Afinal, o que é na prática o autoerotismo? Desde a infância, o autoerotismo é uma prática natural em que meninos e meninas, ao entrarem na puberdade, passam por uma explosão hormonal e começam a explorar seu próprio corpo, incluindo suas respectivas genitálias. Esse processo faz parte do desenvolvimento humano e da construção da identidade sexual. Clinicamente falando, o que acontece quando se pratica o autoerotismo? Mesmo sem expertise clínica, posso referenciar o que dizem os especialistas, informações que podem ser facilmente consultadas na literatura médica. A prática do autoerotismo estimula a liberação de neurotransmissores e hormônios como a dopamina, a serotonina e a oxitocina, que estão diretamente ligados à sensação de prazer e bem-estar. Além disso, há outros efeitos benéficos cientificamente reconhecidos como redução do estresse e da ansiedade devido à liberação de endorfinas que promovem relaxamento, alívio de dores, incluindo dores de cabeça e cólicas menstruais por conta da vasodilatação e da liberação de substâncias analgésicas naturais. Melhora na qualidade do sono, já que o corpo entra em um estado de relaxamento após o orgasmo. Aumento da estima e do autoconhecimento, favorecendo uma relação mais saudável com o próprio corpo. Portanto, ao contrário do que algumas tradições religiosas impõem, a ciência demonstra que o autoerotismo não só é natural,
mas também pode trazer benefícios para a saúde física e mental. Além dos efeitos já mencionados, estudos sugerem que a liberação seminal regular pode contribuir para a saúde da próstata, reduzindo o risco de câncer. Isso ocorre porque a liberação do sêmen ajuda a eliminar toxinas e substâncias potencialmente nocivas, além de minimizar processos inflamatórios que poderiam favorecer o desenvolvimento de tumores. Parece que existem casos em que tal prática pode ser desaconselhada, especialmente em situações de dependência ou quando certas condições médicas exigem moderação na atividade sexual. Mas quem tem a expertise para avaliar e recomendar isso é um andrologista e não um ancião, pastor ou sacerdote. Cada um deve operar na sua área de competência. Invadir os limites da atuação de um profissional é um abuso que pode acarretar graves consequências. Voltando a falar dos efeitos benéficos que traz ao atingir o clímax. Os estudos apontam a redução do estresse, alívio de dores, melhoria na qualidade do sono e aumento da autoestima. Tudo aquilo que, infelizmente, falta na maioria dos rutherfordianos. Tudo isso seria por causa do excesso de repressão, que gera um eterno peso de consciência pelas coisas que fazem ou deixam de fazer. Exige-se muito dos adeptos e se sabe que o excesso de cobrança inevitavelmente gera frustração. Efeitos benéficos e possíveis contraindicações. O autoerotismo, frequentemente considerado um tema tabu, é, na realidade, um aspecto normal da sexualidade humana. Diversos estudos sugerem que o autoerotismo pode ter um efeito positivo na saúde da próstata, especialmente quando praticado com moderação e sem sentimentos de culpa. Aqui estão alguns dos principais benefícios. Efeitos no relaxamento muscular e na melhora da circulação. A atividade sexual, incluindo o autoerotismo, pode contribuir para o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Esse efeito pode ser particularmente benéfico para homens que sofrem de tensão muscular ou dor crônica na região pélvica. Durante o orgasmo, o corpo libera endorfinas e outros neurotransmissores que ajudam a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar geral, fator crucial para a saúde da próstata. Além disso, o orgasmo estimula a circulação sanguínea na região pélvica, melhorando o aporte de oxígeno e nutrientes à próstata. Uma boa circulação pode reduzir o risco de inflamação crônica e melhorar a função da glândula. Redução das inflamações e melhora dos sintomas no caso de HPV. Alguns estudos indicam que a ejaculação regular pode ajudar a eliminar o excesso de fluido da próstata, reduzindo a possibilidade de acúmulos que podem causar irritações ou infecções. No caso da hiperplasia prostática benigna, HPB, uma condição em que a próstata aumenta de tamanho, causando dificuldade na micção. O autoerotismo pode ajudar a aliviar alguns sintomas, como a pressão e o desconforto. O ato de ejacular ajuda a próstata a expelir toxinas acumuladas e resíduos
potencialmente prejudiciais. Esse processo natural pode ter um efeito semelhante a uma limpeza interna, promovendo a saúde da glândula e ajudando a mantê-la em bom funcionamento. Quando o autoerotismo pode ser desaconselhado? Certamente não quando for dito pelos estudos da Sentinela, mas apenas em situações específicas. Nesses casos, é necessário ter cautela ou reduzir a frequência do autoerotismo. Entre alguns exemplos que poderia citar, vou me limitar a pelo menos um: inflamação aguda da próstata, prostatite aguda. A prostatite aguda é uma inflamação repentina e dolorosa da próstata, frequentemente causada por uma infecção bacteriana. Nesses casos, o autoerotismo pode agravar os sintomas, como dor e desconforto na região pélvica, tornando a recuperação mais difícil. É essencial consultar um médico para obter um diagnóstico e tratamento adequado antes de retomar qualquer atividade sexual. A essa altura, não poderia deixar de abrir espaço para falar do presumível pecado autorizado do autoerotismo. Mas será que a condenação da masturbação é realmente absoluta? Curiosamente, existe um exame chamado espermograma, essencial para avaliar a fertilidade masculina e detectar possíveis problemas de saúde. E como é feito esse exame? Simples. O paciente precisa fornecer uma amostra do sêmen. E a forma mais comum é recomendada pelos próprios médicos e através do autoerotismo. O laboratório até disponibiliza uma sala privada, garantindo que o ato ocorra sem interrupções e, claro, com um final feliz. Digo, com sucesso na coleta. Agora fica a dúvida: será que Deus fecha os olhos nesse caso? Haveria uma exceção divina para o pecadinho clínico? Como se, por um breve momento, o céu decretasse uma anistia celestial para essa transgressão, desde que acompanhada de um pedido médico? Se tudo depende do contexto, talvez a questão não seja tão simples quanto querem fazer parecer. Torre. Decide. Ou alivia um pouco no integralismo, ou permite, pelo menos, uma cariciazinha íntima aos seus adeptos. Terceira parte. Com este vídeo, uns cursos sobre um tema tão polêmico, quero apenas convidar você, que está assistindo, a refletir melhor sobre quem ou o que tem exercido controle sobre a tua vida em todos os aspectos. Aqui estão as recomendações finais. Leia a Bíblia como Bíblia, e não como um manual manipulado ou manipulável por pessoas sem preparo, mas que exercem autoridade, ainda que talvez com boas intenções. Se para você essa prática pesa na consciência como se fosse um pecado, então não a faça. Mas, se você a enxerga de forma equilibrada, decida individualmente e não permita que leigos tomem essa decisão por você. Essa escolha deve ser exclusivamente tua
e, se necessário, tomada com a orientação de um andrologista que poderá fornecer um diagnóstico baseado na saúde física e psicológica. Torre Smo acredita que é injusto pressionar pessoas a contrair matrimônio de forma precipitada e urgente, sem que tenham se conhecido de verdade, sem sequer conhecer o próprio corpo e suas aptidões, ou então condená-las a uma existência de repressão e martírio até que se casem. E se não casarem? Game over. Mas, acima de tudo, não confie suas questões mais íntimas a pessoas que não respeitam a tua privacidade e podem expô-las ao julgamento de líderes religiosos sem misericórdia. Um andrologista, além de não ter amigos em comum para espalhar informações sobre você, é obrigado pelo sigilo profissional. E, acima de tudo, Deus também ouve os teus segredos e confissões. Ele sabe socorrer em sigilo e com misericórdia. Já passou da hora de parar de indagar o que acontece dentro das quatro paredes. A intimidade é algo sagrado e deve ser respeitada. Instaurar uma inquisição, expondo a fragilidade emocional de um adepto, constrangendo-o a confessar até os mínimos detalhes a um colégio de inquisidores, formado por pessoas desconhecidas e sem qualquer qualificação para isso, humilhando-o para depois puni-lo, não é cristão, é demoníaco, é crime. Esse é o conselho Torre Smo, a Torre Boa. Torre Smo, somos muito oprimidos.